Beleza. Vamos começar então? Vamos lá. Bom, pessoal, então, como a gente havia conversado na segunda-feira passada, vocês tinham relatado que estava pulando muito, né? Por conta talvez da internet e tal. E aí eu trouxe a aula novamente, porque a hora que eu fui olhar na gravação, realmente ela está pulando muito, está muito complicado, né? Até de entender alguma coisa. Então eu trouxe a aula novamente para vocês, para que a gente possa, se vocês tiverem alguma dúvida aí, ou até mesmo a explicação que não ficou legal na semana passada. Então eu trouxe a mesma aula da semana passada, só que como estava com todos aqueles problemas, tá? A gente começa ela de novo, beleza? Porque normalmente operações e serviços, eu levo a matéria um pouquinho mais adiantada, então não tem problema da gente voltar, tá refazendo e tal, tá? Então vamos lá. Hoje, como eu estava começando a aula semana passada, né? A gente já falou na primeira aula lá sobre estratégia de operações e serviços, e numa outra visão eu estou trazendo de novo estratégia de operações e serviços. Então vocês vão ver lá que na primeira aula do bimestre é um outro conceito, uma outra forma de ver estratégia de operações. A segunda aula, nós tivemos aquele probleminha técnico lá, e hoje eu estou trazendo a segunda aula novamente, só para vocês entenderem aí, tá? E nessa aula da semana passada, eu abri ela comentando com vocês de que por que eu trago em duas abordagens aqui? Deixa eu só colocar o Gerson aqui. Boa noite, Gerson. Vamos lá. Então, por que eu trago ela em duas abordagens diferentes? Que, na verdade, é um complemento uma da outra, não é que é em duas abordagens diferentes, tá? Porque a estratégia de operações e serviços, ela tende a ser a parte mais importante de toda a nossa matéria aqui, tá? É aqui que a gente vê como que se... Deixa eu ver aqui, tem alguma dúvida aqui? Não, é o Gênesis, só dando boa noite. Boa noite, Gênesis. Tranquilo? Então, como eu estava falando para vocês, né, essa parte de estratégia ela é muito importante na parte aqui de serviços, tá? Porque ela que comanda, ela vai trabalhar junto com o marketing. Prova disso é esse primeiro slide aqui que eu trouxe para vocês, ó. E se vocês repararem bem, ele está me falando aqui, para eu fazer uma análise de todas as combinações, tá? Para eu poder implantar uma estratégia de operações e serviços, eu tenho que fazer, e vocês vão reparar aqui, tendências e condicionantes do ambiente, ou seja, externo, tá? Oportunidades e ameaças, recursos da organização, pontos fortes e pontos fracos. Então, vocês vão recordar para mim que na matéria de marketing lá, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, do SWOT. Vocês lembram lá? Ponto forte, ponto fraco da FOFA, né? Ponto forte, ponto fraco, oportunidades e ameaças. Então, as tendências e condicionantes do ambiente, quando a gente fala aqui, né? As oportunidades e ameaças são fatores externos à empresa, tá? São fatores que normalmente ela não tem controle aqui, tá? E sobre os recursos da organização, os pontos fortes e pontos fracos referentes aos recursos da organização, a gente fala tanto de recursos financeiros, quanto recursos de maquinários, quanto recursos de recursos humanos, tá? A gente vai falar sobre isso, sobre capacidade de produção aqui, de fator humano para essa produção e tal. Então, são recursos da organização, pontos fortes e pontos fracos, internos,
Ou seja, eu sou forte ou eu sou fraco referente à minha concorrência, então eu tenho como alterar isso aqui, né? E as tendências e condicionantes do ambiente externo, né? São as oportunidades e ameaças de mercado aqui. Então, ó, eu fazendo toda essa análise dessas combinações, vocês vão também recordar que para eu implantar uma estratégia de operações, eu tenho algumas coisas que eu preciso checar, né? Anteriormente, que é a missão, a visão, os valores da empresa, fazer uma análise ambiental que vai incluir essa questão do SWOT, tá? Ver todas as leis que compõem aqui essa parte da empresa, tal. Então, eu preciso, antes de fazer uma estratégia de operações de serviço, e não só uma estratégia de operações de serviço, mas também a estratégia de marketing, tá? Que muitas das vezes elas podem se coincidir aqui, tá? Então, a gente precisa fazer uma análise de todas essas combinações. Para eu implantar uma estratégia de operações, é como se fosse no marketing. Quanto mais informações eu tiver, melhor para a minha empresa. Beleza? Então, aí, ó, avaliação para determinar a melhor alternativa entre as oportunidades e recursos. Pessoal, avaliar, tá? Avaliação, então eu vou fazer toda essa análise, ó. Avaliação é eu fazer essa análise, tá? Para determinar a melhor alternativa entre as oportunidades e os recursos. Nem sempre aquilo que eu quero implantar na empresa, tá? Eu vou ter recursos para isso, tá? Podem ter oportunidades, mas nem sempre eu vou ter recursos. Então, o que ele vai falar aqui para mim? Ó? Que eu vou tentar fazer a melhor alternativa entre as oportunidades e recursos. Ou seja, dentro dos recursos disponíveis que eu tenho para poder trabalhar. Beleza? Oi, Kívia, boa noite. E isso, pessoal, na verdade, ele vai aqui gerar, ó, ou uma estratégia econômica, ou seja, de acordo com, né, aquilo que eu posso implantar dentro da empresa. Não adianta eu implantar uma coisa que eu não consigo depois fazer, né? Eu fazer toda uma estratégia aqui, depois tentar implantar a estratégia econômica e ver que não é possível devido aos recursos da empresa. Então, a estratégia de operações aqui vai gerar uma estratégia econômica, tá? Então, a melhor alternativa entre as oportunidades e os recursos aqui. Isso é estratégia econômica, tá? E a escolha de produtos e mercados. Ok? Então, se eu estou trabalhando aqui, vendo toda a análise ambiental aqui, ó, de SWOT, de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, informações referentes à empresa, tá? Eu vou escolher qual é o melhor produto e mercado que eu vou poder competir. E isso, pessoal, está ligado diretamente ao meu posicionamento de mercado. Vocês vão lembrar lá que posicionamento é a forma com que o meu cliente me vê, né? Aquilo que eu tenho mais vantagem perante a concorrente na visão do cliente, tá? Então, um fator determinante para a escolha de produtos e mercados, tá? O meu posicionamento de mercado, ok? Então, ó, estratégia econômica, eu vou fazer aquilo que os recursos da empresa são possíveis e eu vou escolher produtos e mercados de acordo com o posicionamento de mercado da empresa, ok? Então, deu para entender aí esse slidezinho aí? Esse slidezinho é importante, tá? Porque aqui para frente a gente não vai ter explicação dele, ok? Então, atentem-se a esse slidezinho aí, tem bastante coisa que é interessante de colocar numa eventual prova aí e tal, mas a gente vai precisar saber, né, do que se trata, ok? Então, ó, há 3 níveis de planejamento dentro do processo formal de planejamento estratégico. Primeiro, nível corporativo, o nível de unidade de negócio e o nível funcional. Simples assim, pessoal. Nível corporativo.
é o nível superior, é o nível lá de cima da nossa pirâmide, tá? O que quer dizer o nível corporativo? Aquele que as decisões, elas têm que ser centralizadas, tá? Ó, elas não podem ser descentralizadas. Por quê? Porque são decisões que são feitas pela diretoria, são confidenciais, tá? Enquanto não se implanta o nível de unidade de negócio, o nível funcional aqui, elas são bem estratégicas, então não posso falar para qualquer pessoa, tá? Então, ó, sem que ocorra o risco de erros de subotimizações. Subotimizações, eu vou otimizar em processos diferentes, em estágios diferentes, tá? Então, ó, aqui no nível da unidade de negócio, já há essas subotimizações. E o que quer dizer isso aqui na unidade de negócio? Eu vou ramificar, tá, a minha estratégia. Aqui no nível corporativo, se eu estou com ela centralizada, eu não posso ter subotimização. Tá? Aqui já no nível de unidade de negócio, isso aqui ele vai ramificar. Eu preciso passar para os meus gerentes, tá? O que eu vou fazer. Então, no nível da unidade de negócio aqui, ó, é uma subdivisão do nível corporativo, ou seja, ela ramificou, tá? Para divisões inferiores, para os casos em que a organização opere com unidades de negócios independentes, ou seja, eu posso trabalhar, por exemplo, uma fábrica ramificando para outras unidades, tá? Que pode ser filiais, ok? Cujos respectivos planejamentos estratégicos deverão subordinar-se ao planejamento corporativo. Ou seja, eu estou com ela centralizada aqui numa fábrica, eu acho que eu passei para outra sala, um vídeo da Ambev, em que na Ambev, por exemplo, tem unidades de negócio que não vale a pena você fazer em todas as unidades, fazer determinado produto. Por exemplo, o Gatorade. Tá? Gatorade é feito numa unidade só e ele é mandado para todo o Brasil daquela unidade. Tá? Então, aqui, ó, são subotimizações quando eu coloco essa estratégia para as outras empresas do grupo aqui, tá? E pode ser também nessa questão de gerencial aqui e tal. Então, a estratégia você vai montar de acordo com o que a empresa está pedindo, de acordo com o que as pesquisas estão pedindo aqui, ó, tá? E num terceiro nível aqui, no nível funcional, ó, consolida os requisitos funcionais demandados pela estratégia corporativa, mas também se constitui, acima de tudo, no arsenal de armas competitivas. Então, por exemplo, por que a Ambev decide fabricar o Gatorade numa unidade só? Isso é estratégia. Tá? Você demandar todo um maquinário para você fazer aquele determinado produto e tal, tá? Então, eles fazem estrategicamente. Ok? Então, eu vou fazer numa unidade e mandar para as outras. Tem outros produtos em que eu preciso fazer ao inverso. Por exemplo, a própria Coca-Cola ou outros produtos da Ambev, como as cervejas e tal, compensa eles fazerem em unidades diferentes, o mesmo produto em unidades diferentes. Então, vocês veem aqui que são estratégicos, tá? Eu vou de acordo com aquilo que eu falei no slide anterior, eu vou de acordo com que a melhor situação financeira eu posso gerar para essa empresa. Então, quanto melhor essa estratégia eu posso gerar para a empresa no nível de financeiro. Ok? Vocês vão ver aqui no anterior, ó, que aqui, ó, avaliação para determinar a melhor alternativa entre oportunidades e recursos. Eu estou entrando, por exemplo, no mercado de Gatorade, né? É uma oportunidade, é um produto a mais para eu agregar dentro do
dos meus produtos que eu estou fazendo, só que dentro dos recursos disponíveis pela empresa, não vale a pena eu implantar uma fábrica de Gatorade em cada uma das unidades, tá? Então, foi o que dá para se fazer, né? Vamos dizer assim, né? É o que dá para fazer, beleza? Então, ó, como gerenciar as operações de modo a obter, manter e ampliar seu poder competitivo, tá? Ó, vamos por partes aqui para a gente entender, tá? Através da estratégia de operações, visa-se buscar uma melhor organização dos recursos, ou seja, eu vou procurar otimizar ao máximo esses recursos, tanto financeiros quanto de maquinários, no gerenciamento da demanda, né, de produtos, tal, e serviços, e também vou otimizar a questão dos recursos humanos, ok? Então, ó, essa estratégia aqui, ela visa buscar uma melhor organização de todos esses recursos, recursos financeiros, recursos humanos e recursos de maquinários, tá? E conformar um padrão de decisões coerentes. Ó, por que ele fala de coerente? Eu não posso colocar uma coisa que eu não vou conseguir cumprir, tá? Por exemplo, se a estratégia, eu fui lá, fiz toda a estratégia, eu acho que isso aqui vai dar certo. Aí vou fazer o levantamento dos custos, estão acima do que eu posso gastar com aquele determinado produto, né? Essa decisão não é coerente, ok? Então, essa decisão coerente, ela tem que ser em cima do que eu posso fazer, se eu tenho pessoal para fazer, se eu tenho maquinário para fazer, se vale a pena eu comprar maquinário novo, tá? Então, para que elas possam prover um composto adequado de características de desempenho que possibilite a organização competir eficazmente no futuro, tá? Então, se eu fizer uma decisão não coerente aqui, ou seja, gastar muito além do que é o preço daquele produto no mercado, esse produto ele vai ficar mais caro que a concorrência. Então, né, não vale a pena. Ok? Então, tem que ser decisões coerentes, tem que ser decisões que são em cima de missão da empresa, de visão da empresa, em cima do posicionamento de mercado da empresa, em cima dos valores de mercado, valores da empresa, tá? Em cima do poder financeiro da empresa, em cima do poder de maquinário da empresa, em cima do poder de recursos humanos, ok? Então, uma estratégia, ela não é tão fácil, olha, eu vou implantar isso aqui. Ela demanda uma série de coisas para poder ser implantada, ok? Então, ó, os objetivos das estratégias de operações, ó, referem-se aos critérios competitivos que devem ser estabelecidos e priorizados pelas necessidades ou expectativas de mercado, tá? O que são necessidades ou expectativas do mercado? Olha o marketing entrando aqui, ó, necessidades e desejos, tá? Necessidades e desejos, ó, referem-se aos critérios competitivos que devem ser estabelecidos e priorizados, tá? Eu preciso ter prioridade em quais são as necessidades reais do meu consumidor, quais são os desejos ou expectativa do mercado real do meu consumidor, tá? É aquilo que a gente fala sempre no marketing, não adianta você fazer um produto e colocar as características que você quer nele, sendo que aquilo não vai agregar valor nenhum para um determinado cliente seu. Você precisa ver quais são as necessidades desse cliente, quais são as expectativas de mercado desse cliente, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer ela adequada. Eu não posso fazer ela fora disso, tá? Nos quais o sistema de operações, ó, deve atingir excelência, ok? Então, dentro das necessidades e desejos do meu mercado, se eu vou ter um produto daquele mercado para atingir essas necessidades e expectativas do mercado, eu preciso ser forte naquilo que está se referindo
as necessidades e expectativas do mercado. Então, por exemplo, é preço? Eu preciso batalhar para ter preço. Tá? Se a necessidade do mercado hoje é preço, né? Do mercado do seu produto ou serviço é preço, então eu preciso trabalhar para que eu ofereça um produto de acordo com as necessidades, ou seja, as pessoas que querem um produto mais barato. Tá? A necessidade é qualidade, então beleza, eu vou acrescentar o máximo de valor possível nesse produto para que ele tenha qualidade, ou seja, matérias-primas diferenciadas, tal, para que ele tenha qualidade. Então, né, eu vou estar atendendo as necessidades ou as expectativas de mercado. Então, vocês vão lembrar bem das primeiras aulas de marketing, quando eu falava para vocês, que, por exemplo, está errada a estratégia da Cristal? Não, ela não está errada. A estratégia dela é fornecer uma cerveja para pessoas que têm necessidades e expectativas de mercado de nível, né, financeiro mais baixo. Então, eu quero uma cerveja mais barata. Então, existe um grupo de pessoas que está disposto a adquirir aquele produto. Então, vale a pena. Então, a estratégia dela não está errada. Tá? O contrário, está errado, por exemplo, a estratégia da Heineken, que é vender a cerveja, né, das cervejas que estão em produção, que são produzidas aí, né, em larga escala, talvez seja uma das mais caras. Não está errado, porque o público dela, a necessidade ou expectativa do mercado dela é uma cerveja de qualidade melhor, tá? Que tenha valor agregado, como Champions League, né? O cara ele está tomando a Heineken lá, achando que ele está indo para a Europa assistir Champions League, né? É mais ou menos isso. Então, são expectativas de mercado aqui, beleza? Então, ó, as estratégias têm que estar de acordo, normalmente, com essas necessidades ou expectativas de mercado, necessidades ou desejos de mercado, tá? Então, aí, ó, essa estratégia ela pode ser, né, em várias áreas de decisão estratégica para sua empresa aí, ó, para o sistema de operações e serviços, tá? Então, primeiro lá, ter consistência, ou seja, ausência de variabilidade, tá? É o que ocorre hoje, por exemplo, no prestador de serviços McDonald's. McDonald's ele tem uma consistência. Se você for em todas as lojas do mundo, aquela consistência vai ser sempre aproximada, tá? Volto a lembrar vocês, né, que dentro de operações e serviços, dificilmente você tem uma prestação de serviço igual a outra, tá? Mas você pode diminuir ao máximo essa variabilidade, ok? Então, por exemplo, uma prestação de serviços, quando você vai lá no McDonald's, se a pessoa estiver de mau humor, ela vai te atender de uma forma ou de outra, tá? Mas a consistência dentro dos serviços prestados pelo McDonald's, ela tem ausência de variabilidade no mundo inteiro, ok? O segundo fator, ter competência, ou seja, habilidade e conhecimento daquilo que você está fazendo, tá? Eu preciso demonstrar habilidade, às vezes isso pelo tempo, né? Às vezes por outros fatores e tal. Eu posso demonstrar competência por eu fazer, por exemplo, mais cursos, tá? Então, eu preciso ter habilidade e conhecimento, aliás, competência não, conhecimento, desculpa. Velocidade de atendimento, prontidão, né? Quem que não quer prontidão? Quem que não quer ser atendido rapidamente, né? Então, velocidade de atendimento. Atendimento ou atmosfera, ou seja, atenção personalizada ao cliente, tá? Em serviços é muito mais fácil de você trabalhar isso aqui do que em produtos, tá? Como eu estou trabalhando com front office aqui, ou seja, muitas das vezes eu tenho contato direto com o cliente, então eu consigo dar uma atenção personalizada a esse cliente, tá? Apesar de que as empresas hoje, né,
tem canais de comunicação mais fácil e tal, que você tem os saques da vida aí, né? Serviço de atendimento ao cliente e tal. Então, na medida do possível, está tentando-se adequar isso aqui às empresas maiores também, né? Mas, normalmente, ó, essa atenção personalizada ao cliente, ela vem das operações de serviço, tá? Flexibilidade, ó, mudar e adaptar essa operação. Então, se eu tenho contato direto com o cliente, tá? E dentro das operações de serviço é muito mais fácil eu mudar e me adaptar a esses clientes. Pessoal, mudar e adaptar não quer dizer que eu tenha que atender cada cliente de uma forma diferente, tá? Quando a gente trabalha em empresas de maior porte, eu tenho a possibilidade, eu não tenho como captar o que cada cliente quer. Então, o que eu faço? Eu monto um grupo de pessoas que são com características mais importantes para mim, para eu poder fazer essa estratégia de operações. Tá? Então, são pessoas com características semelhantes e eu vou tentar me adaptar a isso. Foi o que aconteceu lá com a Nike, né? Não é de operações tal, mas ela consegue fazer consegue fazer aquele produto especificamente para aquele cliente, ok? Mas, como a gente já falou nas aulas, né? Ela não vende ela não pega um só, ela pega vários, então ela consegue fazer isso, tá? Ter credibilidade ou segurança, ó, transmitir confiança para aquele cliente, ó. Ter acesso, ou seja, localização conveniente àquele cliente, tá? Seja ela através de posicionamento bem feito, de eu colocar, por exemplo, uma empresa lá no centro para atender esse cliente, seja ele um acesso fácil pela internet, tá? Então, a gente está vendo hoje questões de que você tem que fazer você vai colocar as coisas pela internet, você tem que fazer pelo mobile, né, que é o celular e tal. Você tem que já adequar esse acesso. Então, é uma localização mais conveniente. Ou seja, se eu não acessar você aqui, né, se eu não prestar serviço para você aqui tete a tete, eu posso fazer com que essa abordagem seja mais conveniente para o cliente, ok? A questão dos tangíveis aqui, ó, aparência de qualquer evidência física, né? O local ele precisa estar legal. Se você for tratar por internet, né? O seu site ele tem que estar legal. Não pode ser feito de qualquer jeito, né? E o custo, ó, serviço, né? De baixo custo, quanto menor, melhor. Quem está entrando aqui, Venevaldo? Fala, Venevaldo. Boa noite. Beleza, galera? Então, a gente, para terminar aí, ó, a questão do custo, né? Serviço de custo baixo ou de baixo custo aqui, não quer dizer necessariamente que ele seja baixo perante a concorrência, tá? Serviço de baixo custo aqui é na medida das necessidades e desejos daquele cliente. Por exemplo, se ele quer qualidade superior, eu vou oferecer qualidade superior para ele, né? Tentando minimizar o custo ao máximo, mas não tem jeito, por exemplo, de eu competir com uma empresa que o posicionamento dela seja de não ter tanta qualidade, mas ter custo baixo, ter o valor de venda baixo, tá? Então, eu nessa questão do custo aqui, eu tenho, né, o serviço de baixo custo não necessariamente quer dizer que eu preciso vender o negócio baixo, né? Bom, então, ó, a formulação da estratégia de operações, ela necessita de um processo lógico, procedimental e prático, tá? Então, formulação da estratégia é um processo lógico porque eu preciso fazer
todo aquele fator do marketing lá. Eu preciso fazer a pesquisa de mercado, tá? Preciso ver o que vai ser, né? Lembra do nosso esqueminha lá da pesquisa de mercado, né? O que é bom, eu vou falar sobre isso. Eu vou fazer minhas propagandas em cima disso. O que é ruim, eu vou tentar melhorar, tá? Então, isso é um processo lógico aqui, ó. Procedimental, ou seja, que eu vou dar procedimento para ele, e prático. Ele tem que ser prático, não pode ser depois eu não conseguir fazer, depois eu não conseguir executar essa estratégia de operações, tá? Então, para que essa tarefa possa tornar-se sistemática, permitindo a formulação e reformulação de estratégias que garantem o poder de competitividade da empresa. Pessoal, formulação e reformulação da estratégia, tá? Eu formulo a estratégia, normalmente uma estratégia de ações aqui, e ela é de longo prazo, tá? Só que hoje em dia, né, que a gente está vendo lá com essas características, por exemplo, que o marketing digital está nos dando, eu consigo medir as coisas mais facilmente, eu consigo saber que eu tenho que mudar, reformular as estratégias mais facilmente. Eu consigo interferir isso mais rapidamente, tá? Então, ó, eu preciso permitir a formulação e reformulação. Se eu precisar mudar uma estratégia, tá? Eu preciso ter como fazer isso. E o marketing digital está me dando mais possibilidades para se fazer isso mais rapidamente. Por que eu falo isso? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma pesquisa de mercado, ela não custa barato, tá? Você tem que mobilizar pessoal, você tem que, às vezes, pagar combustível para aquele pessoal vir fazer pesquisa, você tem que pagar almoço, janta para aquelas pessoas. Normalmente, ela não é feita num dia só, se você vai pegar um monte de gente, são vários dias ou mais de um dia, tá? Então, tudo isso demanda custo e tempo. Então, nas tradicionais, era mais difícil. Era eficiente? Era, porque todo mundo fazia dessa forma. Tá? Então, era eficiente? Sim, era eficiente. Não tinha problema fazer ela, por exemplo, mês a mês, a cada 3 meses, tal, você fazer para ver se, né, se o mercado está de acordo. Com o advento do marketing digital, o que aconteceu? Eu consigo estar medindo tudo isso muito mais rapidamente. Então, eu preciso formular e reformular essas estratégias, tá? Você consegue mudar elas rapidamente. Então, eu preciso estar atento a isso, mais atento ainda. Por quê? Porque eu não estou sozinho no mercado, tá? O meu concorrente, ele está fazendo isso também. Beleza? Então, eu preciso tomar cuidado. Então, ó, o primeiro refere-se à definição da missão ou conceito de serviço, ou seja, precisa de um processo lógico. Eu preciso seguir a missão ou conceito de serviço. Missão, visão, valores da empresa. Tá? Esse processo, como a gente viu lá naquele primeiro slide lá, né? De que eu preciso fazer uma análise ambiental aqui, ó, é um processo lógico, eu preciso fazer uma análise ambiental, preciso checar o que está acontecendo primeiro, né? Ou o conceito de serviço. Ou seja, em quais atributos ou dimensões do sistema, do serviço, aliás, o sistema de operações deverá proporcionar alto desempenho. Normalmente, pessoal, em cima do meu posicionamento de mercado, tá? Eu preciso ter um desempenho excepcional em cima do meu posicionamento. Eu preciso ser melhor do que a minha concorrência em cima do meu posicionamento de mercado. Tá? Só para a gente entender. Por exemplo, a Cristal, ela não quer competir, bater de frente com as cervejarias maiores. Tá? Ela quer que dentro daquele nicho de mercado dela, que é o de pessoas que querem um produto mais barato, tá? Ela seja referência. Ok? Então, você tem ali várias empresas
que fazem o mesmo produto, só que cada uma com um posicionamento diferente. Ok? O segundo refere-se à definição de planos de ação para atingimento do desempenho desejado. Tá? Então, eu vou fazer toda uma análise aqui através das pesquisas, tal, não sei o quê, da mesma forma que ocorre no marketing, e vou, né, definir os meus planos de ação para eu resolver aqueles problemas, tá? Que eu levantei lá na minha pesquisa. Lembro para vocês, tá? Problemas nem sempre são problemas. Tá? Lembra que eu já falei isso várias vezes para vocês. Por exemplo, se eu quiser, quem não lembra aí, se eu quiser, por exemplo, crescer ao invés de 10, crescer 12%, né? Isso não é um problema. Eu tô com um problema na mão, que é aumentar 2% no meu faturamento, mas isso não quer dizer que seja um problema da empresa, tá? Então, nem sempre é um problema, ok? Então, esses planos de ação para atingimento de desempenho desejado naqueles critérios definidos pela missão do serviço, tá? Eu já vou falar sobre essa missão do serviço aqui para a gente entender que ela é um pouco mais complexa do que simplesmente a missão da empresa, tá? Que é aquela, por que eu existo, né? Então, a gente já vai falar sobre isso aqui, ó. Com este objetivo, são analisados os níveis de desempenho da concorrência e da própria empresa. Lembra lá do nosso primeiro slide, ó? Análise de SWOT, pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças, ó. Então, eu vou medir o desempenho meu e da concorrência, ou seja, o meu, os pontos fortes e pontos fracos, da concorrência, as oportunidades e ameaças, as oportunidades que eu posso ter em cima dela e as ameaças que ela representa para mim, tá? Então, são fatores externos aqui da própria empresa. Então, no momento atual e no futuro, ó, visando estabelecer prioridades a curto, médio e longo prazo, tá? Então, todo plano de ação, ele tem uma ação no curto prazo, ou seja, normalmente é de implantação, né? A médio e longo prazo, normalmente, são os planejamentos estratégicos, ou seja, o que eu quero com aquilo, se está dando certo a médio e longo prazo. Beleza? Então, determinadas as prioridades anteriores, ó, e com auxílio de várias ferramentas de análise do serviço, né, e do sistema de operações, procura-se detalhar as ações necessárias para a implantação da estratégia. Tá? Quando eu detalho, pessoal, essa estratégia, o que é o detalhamento da estratégia? Eu já vi lá qual que é a minha missão, qual que é a minha visão, quais são os valores da empresa e tal. Já vi tudo isso, já chequei quanto que o meu concorrente está vendendo o produto dele, se ele está melhor que o meu, tal, já chequei tudo isso. Chegou a hora de eu detalhar esse plano de ação, tá? Quando eu detalho esse plano de ação, para eu executar tudo aquilo que eu quero, eu preciso, primeiro, de um cronograma de ação, tá? O que envolve um cronograma? Quanto tempo eu vou demorar para fazer aquela determinada estratégia? O que eu vou precisar para fazer aquela determinada estratégia? Qual o tempo que eu vou executar cada ação, tá? E também um plano de negócio. Eu preciso saber quanto eu vou gastar nisso aqui, tá? Um plano de custos para saber quanto eu vou gastar nisso aqui, para ver exatamente se ele está de acordo com aquilo que está relacionado dentro da empresa lá, tá? Deixa eu só ver aqui, ficar esperto. Só ficar esperto para ver se não é vocês que estão me chamando aqui no WhatsApp aqui, falando que está com algum problema. Mas não é não, está tudo ok, né? Então, pessoal, ó, aqui a gente tem o nosso, lá no nosso livro, né? Esse esqueminha aqui, ó, da nossa estratégia de operações e serviços, ó, tá?
Primeiro, ó, a estratégia corporativa, ou seja, aquela que é centralizada, né? Eu vou definir lá na minha diretoria o que vai ser implantado, vou definir lá na minha fábrica principal lá o que vai ser implantado, ok? Em seguida, eu passo ela para estratégia competitiva, ou seja, eu vou definir toda a estratégia de operações que eu vou fazer aqui, ó, tá? Então, ó, a estratégia de operações e serviços, né? Primeiro, ela tem que ter segmentação. E o que é segmentação? Eu preciso definir os critérios dela, ó, determinação dos critérios competitivos priorizados. Quais são os critérios competitivos priorizados? Aqueles que estão dentro das necessidades e desejos do consumidor, tal, não sei o quê, tá? E que estão também de acordo com o meu posicionamento de mercado, aquilo que eu sou forte, tá? Então, por exemplo, eu pego lá a minha missão e visão, e a minha missão é vender um produto mais barato. Então, meu posicionamento de mercado, naturalmente, que ele vai ser de ter um produto mais barato, tá? Qual é a minha segmentação aqui? A segmentação, eu tenho um público-alvo que é segmentado para pessoas de baixa renda, tá? Se o meu posicionamento era ter um produto de mais barato, né? Eu vou ter uma segmentação de baixa renda, tá? Dentro disso, ó, determinação dos critérios competitivos priorizados. Então, eu vou ver aquilo que eu vou priorizar, né, nas minhas operações de serviço. O que é priorizado aqui? As necessidades e desejos do meu consumidor, né, agregando-se o posicionamento de mercado, a segmentação, a missão e visão da empresa, tá? Então, ó, isso, né? Quando eu faço isso, pessoal, eu estou atacando diretamente a necessidade e desejo do meu consumidor, eu estou tendo foco, tá? Eu estou tendo uma análise de foco aqui, ó, estou tendo foco. Pô, se eu estou atacando o problema na sua realidade, eu estou tendo foco, tá? Se eu tenho foco, ó, tá tudo certo, tá tudo de acordo, tá tudo de acordo. Eu vou conseguir estar dentro do meu posicionamento de mercado, estabelecer o meu posicionamento de mercado para aquela segmentação que eu determinei, ou seja, para o meu público, tal. Já priorizei os meus critérios aqui competitivos, tá? Eu vou fazer a minha ação em cima disso. Isso são critérios competitivos priorizados. Eu estou tendo foco, concorda comigo? Né? Estou tendo foco. Então, tá tudo certo? Beleza. Ó, tá tudo certo. Né? Estou tendo foco, tá dentro do posicionamento, tal, segmentação, tal, estou tendo foco, beleza, vou definir o plano de ação. O que eu vou fazer para poder implantar isso que eu quero, tá? E, por último aqui, implementação dessas operações, dessas estratégias de operações, tá? Na verdade, pessoal, nada mais é, se eu olhar de uma forma bem aberta, né? Se eu tiver aberto a analisar determinadas coisas aqui, vocês vão ver que ela é muito semelhante a você implantar uma estratégia de marketing, tá? Com a única diferença que uma estratégia de operações e serviços, vocês vão lembrar lá que são de procedimentos, né? Eu vou ter estratégia de operações porque eu tenho procedimentos, né? Então, aquilo que diferencia estratégia de operações e procedimentos dentro de um consultório dentário, por exemplo, são os procedimentos. O que vai ser a estratégia? Por exemplo, os procedimentos. O que a gente viu ali atrás sobre procedimentos? Por exemplo, análise física do local, tá? Se ele está lá bonitinho, se o cara ele gera confiança, se o cara ele é um bom profissional, se o cara... Então, tem uma série de coisas que eu posso fazer aqui como uma estratégia de operações e serviços, tá? E dentro
de empresas, mais ainda. Por quê? Porque dentro de empresas, vocês vão lembrar lá que dentro de empresa, as estratégias de operações de serviço dizem respeito a tudo aquilo que eu posso fazer que não é da estratégia de produção daquele determinado produto. Tá? Então, eu não estou falando da produção. Produção tem uma equipe que vai lá, analisa a melhor forma de você colocar aquele produto no mercado. Tá? Eles que vão dar a fabricação para isso e tal. Tirando isso, pessoal, tudo ele pode ser uma estratégia de operações e serviços. Se eu analisar bem, tirei o produto de foco, tá? Como que eu vou comprar matéria-prima? Como que eu vou correr com esse produto dentro daquela empresa? Vocês vão lembrar da SSI Schiffer, né? Como que ele corria dentro da empresa? Aquilo era uma estratégia de operações dentro da empresa, tá? Então, tem uma série de coisas que eu posso fazer aqui, ok? Então, ó, a estratégia de operações e serviços, só ver a hora aqui para a gente ficar de acordo. Deixa eu ver então, onde a gente está aqui. Não, beleza, está tranquilo de tempo. A estratégia de operações, a implantação da estratégia irá alterar o desempenho da empresa. Pessoal, quando eu coloco uma estratégia nova em operação, naturalmente eu vou alterar o desempenho da empresa, tá? Às vezes você pode mudar o posicionamento de mercado da empresa, às vezes você pode até mudar a missão da empresa, tá? Então, toda vez que eu implanto alguma coisa, aquilo vai ter uma consequência, ou boa ou ruim. Então, eu vou alterar o desempenho da empresa, tá? O que, juntamente com as mudanças de desempenho da concorrência, eu lembro para vocês aqui que a concorrência também não está parada esperando você ganhar mercado, né? Ela também está trabalhando para ganhar mercado, tá? Então, ó, juntamente com as mudanças de desempenho da concorrência, irá justificar a necessidade de reformulação da estratégia com certa frequência de tempo. Que nem eu disse para vocês, com essa onda de agora do marketing digital, você consegue checar esse desempenho mais rapidamente, seu e da concorrência, porque, por exemplo, o Google, por exemplo, ele abre para você olhar também a concorrência, tá? Isso é uma sacanagem, mas ele abre para olhar a concorrência. Então, você está o tempo todo brigando com a concorrência, porque eles também estão fazendo estratégia, tá? Então, com certa frequência de tempo, mais ainda agora, tá? Essa reformulação, ela pode ser estratégica. A mudança nas necessidades e expectativas dos clientes podem requerer redefinições da própria missão do serviço. Olha aí, ó, as mudanças, necessidades e expectativas, né? Podem mudar a missão da empresa aqui, ó. Né? O fato dela existir hoje, ok? Vamos supor que o cara lá, antigamente, ele queria uma cerveja mais barata. O mercado começa, né, através de alguma resolução, por exemplo, do governo, o mercado começa a ter um pouquinho mais de poder de compra, tá? As necessidades e expectativas, elas podem mudar, ok? Então, ele pode estar mudando, sim, a missão da empresa. Até uma aluna do outro termo lá me perguntou outro dia, mas é comum você mudar a missão da empresa, né? A gente vê direto, né, a missão lá, tal, definida. Não, hoje em dia já é mais comum, mas não deve, tá? Não, se eu conseguir, por exemplo, manter a missão, se eu conseguir manter a missão, é sinal de que a minha estratégia está dando certo. Tá? Eu estou continuando forte naquilo que eu determinei ser forte. Então, vale a pena. Tá? Então, ó, todo o processo, enfim, deve ter uma sistemática de replanejamento adequado. Ou seja, se eu precisar mudar, né, eu preciso estar adequado. Ok?
Bom, uma observação importante deve ser feita quanto à necessidade de proatividade do sistema de operações, tá? E o que é a proatividade? Lembra que eu comentei com vocês lá, né? Se vocês forem para uma entrevista de emprego, né? Como que eu sou proativo? Eu vou checar as informações referentes àquela empresa. O que ela faz, o que ela vende, quais são os produtos que ela fabrica, né? Qual é a sua missão, os valores dessa empresa, tal, se ela faz alguma coisa ambiental, se ela não faz, tá? Então, uma observação importante deve ser feita quanto à necessidade de proatividade. Ou seja, proatividade aqui no sistema de operações é você se antecipar ao problema, tá? Você se antecipar, quanto mais rápido você identificar que existe um problema, de que, por exemplo, a necessidade desse consumidor pode estar mudando, quanto mais rápido você identificar, quanto mais proatividade você tiver, tá? Mais rapidamente você pode estar interferindo na estratégia com uma estratégia de operações. Ok? Então, é o mesmo sistema do marketing. Quanto mais rápido eu descobrir, melhor é. Tá? Porque eu posso mudar minha estratégia. Ok? Então, é necessário que a função de operações monitore. É o nosso famoso, né, lá do marketing digital, né, a metrificação. Monitore, metrifique. Tá? Coloque em métricas. Então, é necessário que a função de operações monitore o ambiente externo, a organização, nos aspectos que digam respeito às suas tecnologias e metodologias. Que tecnologias o seu concorrente está utilizando diferentes da sua? Tá? Quais as metodologias que ele está implantando que são diferentes das suas? Que pode estar dando mais certo? Tá? Quais as tecnologias? Eu preciso comprar um maquinário diferente para para não perder mercado para essa concorrência, tá? Então, vamos lá. Preciso checar quais as tecnologias e metodologias o meu concorrente está utilizando. Pois só a função de operações pode avaliar novos desenvolvimentos em seu âmbito e seu potencial para futura utilização. Sempre que a gente fala em estratégia, a gente está falando de futura utilização, tá? Vocês vão, lógico, eu não preciso falar isso para vocês, mas só para lembrar. Fabricante de automóveis. Cara, os caras não estão fabricando automóveis, eles não estão com estratégia de operações, tá? Para uma fabricação nos dias de hoje. Eles já têm os carros que vão ser lançados nos próximos 5 anos. Tá? E nesse meio tempo, você tem coisas borbulhando, tecnologias, metodologias borbulhando, tá? No mercado. Então, eu preciso estar atento a tudo isso. Por exemplo, até estava conversando hoje com uma pessoa sobre isso, né? O mercado, por exemplo, que a Fiat Toro trouxe. Para quem não sabe, por exemplo, a Fiat Toro, né, que é aquela picapezinha da Fiat, ela é um intermediário entre uma caminhonete e a caçambinha menor lá, que é da Fiat Strada. Tá? Então, a Fiat Toro, ela se localizou entre esses dois mercados. Lógico que eu estou falando de estratégia de produtos aqui, mas que vale só para a gente citar como exemplo para vocês entenderem, tá? Então, dentro dessa estratégia, pessoal, essa Fiat Toro, ela se localizou nesse centro, em que não havia ainda nenhum produto semelhante, tá? Existia uma necessidade no mercado de pessoas que queriam um carro um pouco maior, para 4 pessoas, bem acomodadas, tal. E a estrada não conseguia oferecer isso, ainda que a estrada tenha sido oferecido
em cabine dupla, tá? E as caminhonetes são muito caras, ok? Então, os caras fizeram um produto intermediário. A General Motors já está lançando um produto nessa linha. Por quê? Porque você não pode ficar para trás. Senão, você vai deixar o seu concorrente nadando de braçada. Então, a Fiat Toro aí tem o quê? 3 anos, 4 anos de mercado aí, né? A concorrência correu para estar trabalhando em cima disso. Ok? Então, ó, eu preciso checar quais são as tecnologias e metodologias do meu concorrente aqui, ó. Mesma coisa em operações de serviço. Tá? O que ele tem de diferente? Quais as metodologias que ele utiliza para ser melhor do que eu? Ok? Então, ó, aqui que eu falei para vocês, em que a definição do conceito de missão em serviços, ele é um pouco mais complexo do que aquela missão determinada pela empresa lá. É lógico que tudo isso aqui vai fazer com que eu tenha, né, uma missão bem definida, tal, mas ela é um pouquinho mais abrangente, ó. Então, ó, o conceito, né, ou missão do serviço, né, ele trata da segmentação de mercado. Ou seja, o fato de eu existir hoje de acordo com um segmento de mercado. Tá? Então, vamos lá. Ó. O primeiro fator é o processo de identificação de grupos de consumidores com suficientes características em comum. Aquilo que eu falei, eu vou atender um grupo de pessoas. Eu não vou montar uma estratégia de operações para atender uma pessoa. Tá? E por experiência própria, pessoal, sempre quando eu tentava trazer um produto para determinada pessoa, tá? Para eu atender um pedido que era esquisito, tal, não sei o quê, aquilo acabava não dando certo, tá? Já me pediram, por exemplo, sapato de cor diferente para todo lado, tal, para o cara poder casar. O cara queria casar com o sapato errado, tal. Então tem uma certa quando você quer atingir um consumidor só, isso não dá certo, tá? Pode dar, pode, mas isso não dá certo. Eu preciso ter identificado um grupo de consumidores com características em comum, tá? Dentro disso, quais as características comuns dos segmentos importantes? Ó, qual é a característica dentro desse segmento que é mais importante para mim? Qual a característica que eu tenho que adequar a minha estratégia de operações de serviço? Tá? Quais as dimensões a serem usadas para segmentar esse mercado? Ó, lembrando que, por exemplo, tem empresas que elas conseguem ser nacionais, tem empresas que conseguem ser estaduais, tem empresas que conseguem ser regionais, municipais. Então, qual a dimensão usada para eu conseguir segmentar esse mercado? Onde está esse grupo que eu preciso atingir? Tá? Quão importantes são esses segmentos para a minha empresa? Tá? Aliás, a gente estava debatendo sobre isso, né? Só para citar aí como exemplo, quando a gente começou a definir a estratégia da idade, né, que a gente quer atingir lá no nosso projeto de marketing, ó. Quão importantes são esses segmentos, né? Então, se eu estender demais aquela idade, né, se eu estender demais, ele vai ficar ruim para eu ter foco naquilo que realmente, naquele consumidor que realmente é importante para mim. Tá? Então, a abertura desse leque aqui, ela deve ser invertida. Eu preciso ter cada vez mais foco para dali eu conseguir abrir o mercado, e não ter o contrário. Eu abrir demais esse leque e não conseguir ter foco naquilo que realmente importa. Tá? Então, é o inversamente proporcional aqui. Então, ó, que necessidades e desejos cada um deles tem. Tá? Lembrando que cada um deles tem, só que eu preciso atender um grupo. Ok? Como essas necessidades têm sido atendidas, de que forma, por quem?
tá? Vamos supor que eu identifiquei lá, né? Eu preciso saber qual do meu concorrente que está atendendo essa necessidade, de que forma que ele está atendendo, né? Quem são eles que estão atendendo, ok? Então, esse é o conceito de missão de serviço. Ele é um pouco mais amplo. Eu preciso responder essas questões aqui quando eu vou definir uma missão de serviços aqui, tá? Ainda, ó, relativo à missão de serviço, ó, eu também preciso ter foco no meu posicionamento de mercado. Quais os elementos importantes a serem providos em termos de resultados produzidos para cada consumidor, tá? Então, quais são os elementos importantes que aquele consumidor acha que eu sou melhor do que os outros? O que eu tenho que fazer para manter ele, tá? Como se espera que esses elementos sejam percebidos? Ó, o que é bom, o que é um bom serviço para o meu consumidor? Tá? A concorrência tem um bom serviço, que são práticas de mercado. Tá? Eu estou oferecendo um bom serviço, que é referente à minha empresa. Ó, segmentação, tá? Segmentação, mercado, ou seja, oportunidades e ameaças, ó, oportunidades e ameaças, e, por último aqui, pontos fortes e pontos fracos, tá? Então, ó, voltando aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, segmentação, ó, posicionamento, segmentação, né? Pontos fortes, pontos fracos, tal, né? Beleza? Opa, forte. Por último aqui, ó. Só esse último aqui. Então, pessoal, só... Ah, não, esse aqui é o último, desculpa. Então, só para... Voltando aí, né? Para a gente identificar lá naquele primeiro slide lá, que eu estou falando aqui, ó, de segmentação, né? Qual é o meu consumidor, ó, o que é um bom serviço para ele, né? Mercado, que é a concorrência, que é as oportunidades e ameaças que ela representa para mim, e dentro da minha empresa são os pontos fortes e pontos fracos que eu tenho, ok? Então, acho que hoje pelo menos, acho que não... Hoje foi tranquilo, né? Olha a hora que a Grazi está entrando. Ó, Grazi, chegou cedo, hein? Chegou cedo hoje. Chegou cedo para a segunda aula. Essa veio literalmente para responder chamado. Ai, Jesus. Professor, ter atrasado é demais. Hã? O que foi, cara? O senhor já está na chamada. Será, meu Deus? Eu perco amigo, mas eu não perco piada. Ai, professor do céu, tem mas muita coisa, eu não estou dando conta, não. Se vira, eu sou prioridade, você sabe, né? É verdade, verdade, não vai acontecer mais. Então tá bom. Então vamos lá. Nossa chamada aí. Adriana. Presente. Ana. Anne. Arielle. Arielle. E Daniel. Presente. Douglas. Douglas, estava aí, né? Tá aí, beleza. Grazi. Tem como dar meio? Tem como dar meio pra gente aqui só? Guilherme. Tá aí. Gerson. Gerson tá aí, beleza. Ok. Karina Barroso. Presente, professor. Já vou sair, tá? Boa noite. Tem reunião agora. Tá joia. Tchau. Karina Ferreira, aí também, né?
Kátia, Presente. Lívia, aí, Luiz, beleza, Osmar, Presente. Roselaine, ok, Thaís, beleza, Vinícius Berto, Javier, William, Presente, professor. Sim. Aula muito top. tranquilo, William, Sim, professor. beleza. Ué, professor, você não corrigiu esse quadro aí, não? Tá meu nome. Ah, esse aqui é o de segunda-feira, não está aqui ainda. É que esse aqui não é meu computador, Menevaldo, tá no outro, Ah, tranquilo, senhor. Zoando. tá na mão. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Então, até amanhã não, na quarta, né? Até quarta, então, na nossa aula da de marketing digital. Não faltem. Ok? Ok, professor. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite.